Então, hoje nós vamos começar o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna e escolhemos para o estudo de hoje a introdução, que é feita por Emmanuel e tem um título Rasgando Véus. Então, é interessante, inclusive, lembrarmos que no livro Vinha de Luz, bem conhecido, tem uma mensagem de Emmanuel chamada Véus, e que ele começa justamente fazendo uma referência a esse título. Vejam o que ele diz: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Então, é um comentário de uma passagem da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: mas quando se converter ao Senhor, o véu se lhes tirará. Então, existe uma razão bem especial para Emmanuel ter colocado o título da introdução desse livro, Rasgando Véus, porque, de fato, é uma referência a essa passagem bíblica, aonde Paulo diz assim: quando se converter ao Senhor, então o véu se lhes tirará. Isso significa que as mensagens, os conteúdos que nós vamos abordar no livro Obreiros da Vida Eterna, e que são, e tem tudo a ver com essa questão de rasgar, de tirar os véus, tem a ver com o que Emmanuel coloca desde esse livro Vinha de Luz. Ele diz assim, para a gente parar de fazer referência, ele diz assim no final: para tirar os véus, sabe? Ele diz assim: é que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com Cristo e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor. Então, a questão toda de nós conseguirmos rasgar os véus que ensombram a mente humana, tem tudo a ver com a vivência dos ensinos do Cristo. De fato, a gente só se habilita a ter um nível de maturidade, de aproveitamento da revelação espírita, se nós estivermos abertos à transformação íntima, à renovação dos valores, à vivência do que o Evangelho ensina. Se isso não é feito, o véu continua. E esse véu, ele simboliza justamente a ilusão do materialismo, a ilusão de que a vida está no corpo e que morreu o corpo, acabou a vida. E isso só é desfeito na medida em que a pessoa se permitir renovar-se profundamente pelo Evangelho do Cristo. Mas vamos aqui à introdução do nosso estudo de hoje, extraída do Evangelho de Emmanuel comentado, Lucas 24, item 11. A maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre. A perplexidade surgirá no dia da ressurreição do Senhor, ainda é a mesma dos tempos que passam. Então, essa introdução, inclusive, tem a ver com o que nós estávamos comentando, da questão de rasgar ou tirar os véus que ensombram a mente humana. Então, a causa maior desses véus é a percepção da vida em termos materiais, imediatistas, presa aos inferiores interesses de alguns momentos. E aí Emmanuel continua dizendo aqui: entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida. Então não há dúvida de que, para que nós estabeleçamos de fato convicções, certeza da realidade do mundo espiritual, isso só se dá na medida da transformação da nossa visão dos padrões de valores que nos são mais importantes.
Enquanto os valores espirituais estiverem em segundo plano e os materiais em primeiro, evidentemente nós não conseguiremos trabalhar convicções de imortalidade. Porque essas convicções, elas estão profundamente ligadas à maneira espiritual de encarar a vida, que é aquilo que a doutrina espírita é rico de material e de instrumentos para nos fornecer. A questão é se nós, de fato, estamos desejosos de utilizar. Porque material e esclarecimento nós temos a mão cheias, mas eles, de fato, só farão a transformação se forem utilizados. E no final, Emmanuel diz aqui, lembrando que essa característica ela é de toda a história da criatura humana. Ele diz assim: a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Ou seja, a dúvida a respeito da imortalidade continua. Por quê? Porque ela só é resolvida na medida em que a criatura humana se predispor a viver como espírito imortal e não como um corpo condenado à morte. Então vamos agora iniciar a introdução rasgando véus. Normalmente as introduções dos livros não costumam ter o devido destaque ou valor. Mas quando a introdução é de Emmanuel nos livros de André Luiz, todas as introduções desses livros são importantíssimas e tem muito material para reflexão e aprofundamento, como nós iremos ver agora. Começamos no item: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos, de épocas recuadas. Mais adiante diz: milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Então aqui há dois pontos importantes para nós refletirmos. Primeiro é de que o avanço tecnológico e da ciência, por si só, não se traduziu e nem vai se traduzir em convicções sobre a realidade da vida pós-morte do corpo. Inclusive, por maiores provas contundentes, sobretudo na área de pesquisas, como hoje nós temos, das pesquisas de EQM, que são realizadas nas universidades. Inclusive no Brasil tem uma universidade em Juiz de Fora que já há anos fazem e elaboram toda uma pesquisa na área de pessoas que foram dadas por clinicamente mortas e conseguiram despertar, conseguiram voltar à vida física e que trouxeram um certo material de informações que tem sido alvo de pesquisas e de confirmações daquilo que nós aprendemos no Espiritismo. Mas tenhamos certeza de uma coisa: de forma nenhuma, por maior quantidade que haja de dados que provem, isso não redundará em convicção para nós se a nossa vida não estiver sendo pautada nessas convicções. É porque até antes do Espiritismo, poderiam alguns acreditar que a fé ou a convicção da realidade espiritual pudesse ser algo transferido, pudesse ser algo que você adquire a leitura ou conhecimento e pronto. Mas o que nós mais vemos e sabemos no próprio movimento espírita é que o máximo de mensagens, de dados, de convicções, de realidade espiritual sobre a continuidade da vida
por mais dados, não há de maneira nenhuma convicção estabelecida nos espíritas mesmos que participam dessas mensagens, de isso redundar para eles em certeza de vida espiritual. Ô Soares, os antigos egípcios, eles não acreditavam na morte. Eu não estou lembrado do nome do faraó que destruiu todas essas aquela cultura dos egípcios antigos, e que eles não acreditavam na morte. Eles tinham a mais plena certeza da reencarnação. Os egípcios. Os egípcios. A diferença é que eles achavam que aquele espírito ia voltar para aquele corpo. Não, mas isso aí já foi muito. Por isso que eles guardavam As múmias, É, porque achavam que haveria prosperidade. Geraldo, eles não acreditavam na morte, eles sabiam que ia voltar. E Mas vejam aí toda. era o mesmo corpo. E um dado aqui que é muito importante nós destacarmos é que uma coisa é a crença ou acreditar na vida pós-morte, e outra é usufruir a convicção durante a própria encarnação. Porque usufruir essa convicção, ela vem de um despertamento de consciência que abre a vivência de hábitos e postura de vida aonde a fraternidade, o desprendimento, a vivência do que nós aprendemos em torno de caridade do próprio Evangelho do Cristo passa a ser naturalmente expresso pela pessoa. Não há aquela história de a pessoa tem convicção de vida após morte, mas ela é alguém que tem uma vida normal e que vivencia um nível de satisfação instintiva humana como a maioria. É aquela história de certeza da boca para fora, mas se for alvo de uma pressão e de um momento de crise onde a vida esteja em jogo, a pessoa se mostra outra. Diferente do que a gente viu, inclusive, na história dos cristãos primitivos. Porque esses, por terem, de fato, estabelecido uma mudança de comportamento e de vida face à fé no Cristo, esses enfrentavam a morte e as circunstâncias mais adversas de forma equilibrada e tranquila. Mas aí é porque eles tinham todo um trabalho, não só, primeiro, pelo conhecimento do próprio Evangelho, mas, sobretudo, pela vivência do que o Evangelho colocava. Então, voltando aqui ainda ao texto, por mais que a gente tenha provas científicas de que, se isso, inclusive como eu citei, em parte hoje é estudado na universidade, mas não é porque haja dados, estatísticas que confirmem pelo fato de coincidências, porque vejam, se diversas pessoas que não se conheciam entre si, em dias passam, no caso que eu havia citado, por experiência e quando conseguem ressuscitar, falam de experiências que coincidem com a de outros, isso já é algo que, em termos de ciência, é dado como referência. Porque, feito a seleção e usados os critérios de pesquisa científica, isso significa que, de fato, tem algo a ver. Mas, eu ressalto isso, isso de maneira nenhuma se transforma em convicção se associado a isso não estiver uma vivência de atitude e de comportamento em termos de mortalidade. Ô Soares, eu te falei um dia desse sobre um caminhoneiro que vinha de São Paulo, sofreu um acidente na Bahia, ele vinha de São Paulo para Toritão. Ele é paraibano, não, sergipano esse caminhoneiro.
E ele sofreu um acidente lá na Bahia, que ficou naquela de quase morto. Ele já estava dando como morto, né? Mas ele conseguiu voltar. Aí, dando um depoimento, ele disse que viu os parentes dele durante o tempo que ficou, acho que foi 8 meses internado na UTI. Ele via os parentes, conversava com os parentes já mortos e morreram, passeava dentro do hospital por todo lugar, e quando não tinha uma pessoa, tipo um anjo, uma coisa que ele não se denominava religioso. Ele disse que uns anjos que, como se diz, orientava ele durante esse tempo. E que ele via uma coisa tão bonita, tão boa, que ele não queria mais voltar para o corpo. Ele voltou porque foi obrigado a voltar, mas ele falando, né, que não queria voltar para o corpo. Queria ficar lá onde ele estava. E ele não tem... Que inclusive é um dado muito comum em experiências de quase morte em pessoas que foram vítimas de acidente, de uma situação assim. Mas quando é alguém que, por exemplo, tentou o suicídio, a situação é outra. Vejam que coisa. Porque tem experiência de quase morte de quem tentou se suicidar. E aí as aflições e problemas que a pessoa traz é bem diferente daqueles que tiveram mortes acidentais ou de causas naturais e que voltaram. O que vem comprovar exatamente o que nós aprendemos na doutrina espírita. Mas, bom, continuemos aqui. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. Nós paramos aí mais para refletir nesse início de parágrafo. Então aqui Emmanuel diz, olha, não há dúvida de que no plano espiritual tem lugares onde a angústia, a dor existe nas mais variadas dimensões. E o que ocorre? Qual a causa disso? Assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. Então aqui o livro começa, nessa introdução, Emmanuel nos preparando a leitura do livro, porque há certos relatos de forma inusitada e inédita sobre a realidade do plano espiritual que não tinham sido ainda colocadas em obras espíritas, pelo menos no Brasil, na época que o livro foi escrito. Esse livro, que vem em seguida a Missionários da Luz, vai começar a trabalhar e mostrar certos detalhes, ações espirituais que muitas vezes chocam e causam, a princípio, dúvida nas pessoas que ainda não estão afeitas à compreensão da variedade de vida. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se amaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Então aqui Emmanuel começa a colocar uma série de situações impactantes sobre o inferno, como também a questão de, se não houvesse uma continuidade da vida, o absurdo que seria em termos de injustiça e desequilíbrio nas leis divinas. E aqui ele coloca, de uma forma bem sintética, o quê?
de que não se pode, perante a variedade de situações em termos de desencarnação, tentar enquadrar as pessoas só em 2 ou em 3 lugares definidos, porque não deixaria de chocar e faltar com a justiça. Esse rasgando dos véus, ele mostra muito isso, né? Que não existe o céu nem o inferno, que existe a morte, assim, que existe a vida após a morte. E de uma Esse forma... é o caminho mais fácil para a pessoa entender o Espiritismo, é começar a entender que não existe o céu, né? Nem o inferno, que ali são... Não existe o céu e o inferno como criações divinas eternas. Aí mostra aí, né? Como ele ia um cara do inferno só porque não tem um conhecimento, né? Um ignorante cometeu erros. Aí isso aí já vai dando a pessoa que não tem conhecimento nenhum para ir entendendo. Como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude. Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para aposentadoria compulsória? Né? E realmente são perguntas que muitas pessoas se fazem, né? Há muitas pessoas que fazem essas perguntas e não encontram respostas, por não conhecer o Espiritismo. Porque se conhecesse o Espiritismo, encontrariam respostas lógicas e certas para tudo isso. Desde essa questão última aqui, de formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória, para depois não fazerem efetivamente mais nada. Continuando. Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres. Então aqui há um outro ponto importante de reflexão, é de que na Terra, mesmo em termos de percepção humana ilimitada, se vê os mais variados seres, em termos evolutivos, desenvolvendo-se e progredindo nas mais variadas áreas. E aí diz, mas se na Terra é assim, no céu não é não? Se na Terra a gente percebe, e isso é inclusive estudado cientificamente, e o próprio homem, quando pega um animal, um cachorro, exemplo, e educa, e faz com que ele treine aptidões, e ele consegue e progride. Ora, isso se faz muitas vezes com os recursos imperfeitos da criatura humana. E no céu nada. No céu estagna tudo. Aí é outro ponto que a gente é chamado a refletir. A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço em todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem. Aí outro ponto que inclusive se choca com a teologia tradicional. Porque a teologia tradicional, ao fixar um destino definitivo para o homem, céu ou inferno, e percebendo que na Terra as dificuldades de ordem material, as imposições do corpo exigiam um trabalho, logo identificaram que a possibilidade de céu teria que ser algo onde a ociosidade estivesse presente. Então vem logo aquela expressão popularizada de morrer para descansar. E é por isso Descanso. Alguns nem dizem que ele morreu, dizem que ele descansou.
naquela expectativa de que Deus queira que não exista mais trabalho nenhum depois da morte. Vejam o sentido deteriorado que ao longo de séculos foi sendo dado ao trabalho, né? Desde a época de Adão e Eva, quando Deus teria dito a Adão que ele só iria comer com o suor do rosto dele, trabalhando de forma pesada. E aí se pejorativou algo que, na verdade, quando a criatura humana está em harmonia e integrada no bem, ela gosta e sente-se bem trabalhando. Porque é muito comum um certo nível de revolta e de contrariedade ao trabalho, face desarmonias e desajustes pessoais que a criatura tem. Porque quando a pessoa, de fato, exerce um trabalho para o qual ela se identifica e que se realiza, ela sente-se bem trabalhando. Continuando. Por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta? No gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos desejados do favor que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento. Então, como é possível admitir um céu aonde o egoísmo estivesse consagrado? Que é o tipo de expectativa para aqueles que acham que a experiência física é uma só. E depois disso, não há mais uma segunda oportunidade. E aí vamos agora, a gente ter um saltinho para os aspectos que o Espiritismo vem positivar. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte. Fenômeno natural do caminho de ascensão. Então, o Espiritismo, em essência, através da mediunidade, ao estabelecer nas comunicações mediúnicas a continuidade da revelação que houvera se iniciado no cristianismo primitivo com os apóstolos, a princípio não estaria trazendo nada novo, porque os apóstolos, também chamados de profetas, eram, na verdade, médiuns. E os escritos que nós hoje temos na Bíblia e que se atualizaram ao longo de diversos séculos, mantendo a essência do conteúdo, são escritos profundamente mediúnicos. Das cartas de Paulo ao Apocalipse ou aos Evangelhos, são tudo obras mediúnicas, mas haviam parado, principalmente quando a igreja primitiva se tornou a igreja do Estado romano em 330. Porque ali começou a se fechar as portas de contato da realidade espiritual com a igreja cristã. E aí a humanidade entrou depois daquele período da Idade Média, onde praticamente as interferências espirituais ficaram segregadas, separadas, e não houve mais um movimento de renovação profunda como tinha se dado com a igreja cristã primitiva. A igreja cristã ganhou em quantidade e perdeu em qualidade. Aliou-se ao Estado, na época ao Estado romano, e perdeu a essência dos valores cristãos. Inclusive, hoje em dia, oportunamente eu estava comentando isso, hoje em dia tem-se receio que no Espiritismo aconteça o mesmo. O Espiritismo amplie muito a quantidade de adeptos relativamente descompromissados com o Espiritismo mesmo,
e vinha ganhar em quantidade e perder em qualidade. Porque isso, a princípio, quando se deu com o cristianismo primitivo, foi só para botar para trás. Quando os cristãos tinham que enfrentar a sociedade, enfrentar as adversidades de fora, o movimento ganhava em qualidade. Os espíritas, principalmente no Brasil, no século passado, que eram muito hostilizados, alvo de perseguições e muitas vezes de condenações, eles tinham nisso todo um aporte de qualidade para enfrentar os inimigos de fora. Hoje em dia, cada vez mais têm surgido os inimigos dentro do movimento espírita. Não precisa mais vir de fora. Dentro mesmo, é uma boa quantidade, estão assim infiltrados para criar problemas e dificultar a qualidade do movimento. Então, o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, dando prosseguimento ao que o cristianismo tinha feito, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se em diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Aqui a gente vê o ponto no qual o Espiritismo passa a se diferenciar de todo o movimento cristão que nós conhecemos. Porque só no Espiritismo é que é evidenciada uma parceria de trabalho e de colaboração entre mundo espiritual e mundo material, aonde espíritos benfeitores intervêm na vida e nós nos colocamos a serviço dos benfeitores espirituais para alcançar outras vidas. Então, esse trabalho de parceria dos dois planos vibratórios só ocorre na doutrina espírita, em relação às demais doutrinas cristãs. Quando aqui expressa a morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo, nós queremos lembrar que para isso havia e há, inclusive, referências bíblicas. Só o Espiritismo é quem, de todas as doutrinas cristãs que existem, é quem faz a pergunta e mostra a resposta dentro dos próprios textos bíblicos do seguinte: o que Jesus fez nos dias em que ele havia sido crucificado e não tinha ressuscitado? Jesus ficou dormindo? Jesus voltou para o reino dos céus e depois voltou para a terra? O que é que houve naqueles dias? Os cristãos, em geral, ninguém pergunta. Não perguntam porque, muitas vezes, ou desconhecem textos bíblicos, ou alguns conhecem, mas não querem fazer referência por interesses pessoais. Porque é colocado na carta de Pedro. Pedro tem 3 cartas na Bíblia, no Novo Testamento. Inclusive, essas cartas são interpretadas, vários versículos, por Emmanuel, no novo livro Cartas Universais e Apocalipse. Que no livro novo de Emmanuel é que aborda as cartas de Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João e o Apocalipse. Então, tem uma carta de Pedro que diz o seguinte: que Jesus, antes da ressurreição, desceu à chamada, entre aspas, mansão dos mortos,
para pregar o Evangelho àqueles que estavam mortos e não puderam ouvir esse Evangelho. Então isso é colocado de forma bem clara, de que ele pregou àqueles que outrora houveram sido desobedientes ou desatentos e que estavam ali recebendo também do próprio Cristo a pregação do Evangelho. Mas isso é um texto que está na carta de Pedro que ninguém comenta, porque se comentasse, caía por terra um bocado de argumentos teológicos, né? Inclusive os do céu e inferno, depois da morte, como juízo definitivo. Continuemos. As dimensões vibratórias do universo são infinitas. Como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Aqui, quando é feita a referência de que as dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade, Emmanuel aqui está fazendo referência ao seguinte, que às vezes alguns de nós podem ainda não ter tido conhecimento ou a reflexão devida. É que o próprio planeta Terra, ele guarda ao redor dele diversas dimensões vibratórias de existência real para os espíritos. Só o planeta Terra. Então, ao redor da Terra, em termos vibratórios, colônias e cidades espirituais mais próximas ou mais afastadas, em dimensões mais afastadas. Isso num planeta só. E é por isso que Emmanuel diz aqui, as dimensões vibratórias do universo são infinitas. Como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Existe uma proteção natural e divina. A convicção e a constatação da realidade e da continuidade da vida, elas só sejam em conjunto alcançadas pelo Espírito, na medida em que o Espírito, de fato, em termos espirituais, ele amadureceu para isso. E por quê? Porque para a maioria dos espíritos encarnados em mundos atrasados, eles precisam duvidar e ter incerteza que a vida continua depois da morte do corpo, porque senão, inabilitados ainda a enfrentar diversidades e problemas difíceis, eles se matariam. Como, infelizmente, mesmo sem ter essa noção, a humanidade está entrando num período absurdo de suicídios devido, infelizmente nesse caso, ao materialismo grosseiro. Mas imagine se as criaturas humanas não estivessem submetidas à lei de destruição e de conservação, que faz com que a gente queira proteger a vida do corpo de todo jeito. Se a gente não tivesse habilitado a querer proteger a vida do corpo de todo jeito, no atraso moral e espiritual que a humanidade está, o planeta se extinguiria. A humanidade se mataria. Porque ela diria, eu não, esse tipo de prova que está aqui eu não quero não, eu quero outra. Então, a lei de conservação, que faz com que naturalmente a gente tenha medo de morrer, ela proporcionalmente é diminuída na medida que o espírito evolui, amadurece, espiritualiza-se, porque aí essa lei começa a perder a importância para a vida dele. Porque ele por si só estará sensível a ser instrumento do bem e dos benfeitores espirituais, e não a ir de encontro ao seu próprio corpo.
Mas enquanto isso não se dá, o medo e o impacto de receio de a vida não acabar depois da morte do corpo é uma necessidade pelo atraso espiritual da humanidade. É claro que em mundos mais evoluídos, em humanidades mais evoluídas, isso já deixa de ter necessidade. E a humanidade tem certeza dos processos de aperfeiçoamento e de evolução, sem necessitar do medo, né, gritante em relação à morte física. A vida renova, purifica quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece, rasgando véus, lembramos-nos de Allan Kardec. Olhe, essas palavras de Emmanuel aqui, em termos de que a vida renova, purifica, eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. É claro que a constatação disso só é possível se nós estivermos usufruindo o conhecimento das leis de Deus e da realidade espiritual da vida. Porque para a grande maioria da humanidade, a vida é complicada. E não parece de maneira nenhuma estabelecer um quadro de pureza para a grande maioria da humanidade. Essa percepção que depois Emmanuel até acrescenta dizendo, conduzindo vitoriosa e bela à união suprema com a divindade, só é possível de usufruir se a pessoa, ou para aqueles que de fato estão despertando para o entendimento da vida pelo prisma espiritual. Porque para a grande maioria a vida é um desastre, é um absurdo, é cheia de injustiça, é complicada demais, estabelece climas de adversidades inesperadas constantemente e ruins. Mas aí Emmanuel continua dizendo, apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece, rasgando véus, lembrando-nos de Allan Kardec. Eu parei aqui esse slide pelo seguinte: as obras de André Luiz, como as de Emmanuel, desdobram o conteúdo da codificação de Allan Kardec. Estabelece uma continuidade de entendimento do que a gente a princípio recebe na leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno da gente. Há um prosseguimento que se desdobra. Por isso essas obras são chamadas de subsidiárias, porque elas vêm acrescentar particularidades e detalhes que não estão na codificação. Então, o que nós vamos estudar e ver no livro Obreiros da Vida Eterna, dobra as perguntas que, por exemplo, tem lá sobre a vida no plano espiritual, sobre a interferência dos espíritos, trazendo, em termos de acréscimo, entendimento e percepção que no Livro dos Espíritos ainda não houvera sido colocado, mas que a gente pode ter absoluta certeza de harmonia desse conteúdo, porque, tal como Emmanuel já havia dito a Chico Xavier, se ele estabelecesse qualquer nível de orientação que se conflitasse com a codificação, ele deixasse de lado e observasse o que estava na codificação. O inesquecível codificador refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se
da iniciativa ou da responsabilidade. Então, inúmeras vezes, no Livro dos Espíritos, o mundo espiritual recebe o nome de erraticidade, que significa apenas relativo aos espíritos que não estão no corpo físico. Por não estarem no corpo físico, estarem desencarnados, são tidos como localizados na erraticidade. Não quer dizer que eles sejam espíritos em erros, mas sim porque estão desencarnados. No mesmo critério, observamos os que renascem no plano denso, como transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão estúpida nas correntes carnais. Emmanuel está dizendo a nós aqui o seguinte: olha, do mesmo modo que na reencarnação os espíritos têm tarefas, objetivos, né, e contextos dentro do que as leis divinas possibilitam, assim ocorre com aqueles que chegam no plano espiritual. Não chegam no plano espiritual para ficarem a esmo, mas em situações e contextos necessários para a caminhada evolutiva deles. Como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, onde o progresso continua para o alto. Tem muitas pessoas que, quando tomam conhecimento dessa clareza que é colocada pela doutrina espírita, apenas dizem assim para si mesma: era muito bom que fosse assim. Muitos, quando leem um texto como esse que Emmanuel coloca demais, quer dizer que lá tem instituições, escolas, templos, lares. Era muito bom que fosse assim. Na verdade, esse tipo de argumento tem uma certa razão e compreensão. É porque é bom nós nos lembrarmos de que, vejam, ao longo de mais de 2000 anos, depois que nós nos afastamos do cristianismo primitivo, as noções de céu e inferno e de justiça divina após uma única existência no corpo estabeleceram um quadro de nulidade, de não fazer nada, de não haver nada além da morte do corpo do que o descanso eterno, que fizeram com que no psiquismo nosso receber as notícias lógicas e naturais que o Espiritismo traz podem parecer absurdas. E a gente dizer, mas era muito bom que fosse assim. Chegar lá, aí tem escola. E nós sabemos, né, que inúmeras mensagens psicografadas de Francisco Cândido Xavier é mostrado que muitos jovens, inclusive universitários, que por mortes acidentais ou outras, ao reentrarem no plano espiritual, deram prosseguimento em universidades no plano espiritual os estudos que tinham interrompido na Terra. Minha filha mesmo disse, né? Que tinha concluído a faculdade. Isso é mostrado em inúmeras cartas mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, como algo natural. Mas o que é que se passa? Nós recebemos tanta carga de céu e inferno ao longo de diversas encarnações, que quando hoje o Espiritismo mostra isso, a gente mais tomara que seja, era muito bom que fosse, né? E realmente, quando se leva em conta de que a nossa mente, 90% dela, é material do inconsciente, do passado e de outras vidas, para que isso seja ressignificado, e é por isso que o Espiritismo batalha tanto, por isso é que o Espiritismo batalha tanto na questão de faça,
vivencie. Não seja só alguém que entende, estude, porque não vai adiantar. Se você só conhecer, você não vai resolver o passado seu e nem vai conseguir ressignificar tudo aquilo que você teve em diversas encarnações, escutando, ouvindo e fazendo errado. É por isso que agora a gente é tão chamado à prática e à vivência. André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente escuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Interessante é quando ele fala aqui, transporta do ambiente escuro é da Terra, viu? É da nossa encarnação, para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Então, nós levamos, como aqui é expresso, de forma muito forte, o nosso quadro emocional. As emoções têm um peso muito forte. É por isso que a questão de conhecer, vivenciar, e que se estabelece em todo um trabalho de renovação mental e emocional, são tão importantes. Porque isso tem um impacto muito grande quando nós reentramos no mundo espiritual. Esclarece que a morte é campo de sequência, sem que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas, organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Mas aí é quando eu volto a bater naquela tecla, para que a gente perceba que as leis divinas são de justiça, ordem, equilíbrio e evolução, só acordando espiritualmente falando. Porque na visão curta e materialista, não é assim não. Principalmente quando a gente se depara no campo de atividades humanas com tantos desequilíbrios, conflitos e injustiças. Só que são injustiças, normalmente, entre aspas. Pela percepção humana de uma vida só, é um absurdo. Pela percepção do espírito imortal, tudo se entende, mesmo que não se justifique. A gente vai entender como é que surge alguém que envereda para o crime, para o vício, a gente vai entender tudo. Não significará que a gente vai justificar. Mas entendendo tudo, nós iremos perceber que, de fato, as leis divinas são eternas, justas, equilibradas e protetoras da nossa caminhada evolutiva. Outro ponto aqui importante é quando diz que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira. Que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo. Quando diz que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo, é que, olha, quer estejamos encarnados ou desencarnados, nós estamos curtindo e vivenciando uma série de situações e de contextos cujas causas estão dentro de nós e são o efeito do que a gente traz do passado. Assim como a nossa atuação, o que nós iremos encontrar no mundo espiritual, será consequência do aqui. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados. E o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca quase sempre brilhante dos impenitentes e não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Então, Emmanuel aqui já diz, nos preparando, dizendo, olha, muitos que vão ler isso aqui não vão deixar de ter um sorriso irônico.
não é? Porque há conteúdos inéditos, até mesmo para muitos espíritas que não tenham lido a obra. Mas algo aqui ele coloca que é relevante nós destacarmos. Não importa, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Então, Emmanuel aqui lembra essa ponte profunda que existe da revelação espírita com o Evangelho do Cristo. E vamos aqui para o último slide. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Então, essa é uma introdução, eu botei aqui até a data, foi de 25 de março de 46. Estávamos ainda em guerra mundial, né? A guerra mundial começou em 44. Por que motivo? O interessante aqui, só para fim dar uma observação, é de que Emmanuel deixa bem claro, outra vez, essa união que há entre a revelação espírita e os ensinos do Cristo. Onde, de maneira nenhuma, um anula o outro, pelo contrário. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Né? Os 10 mandamentos com Moisés foram a primeira, a segunda com Jesus e a terceira com o Consolador, que é o Espiritismo. Então vamos para a prece de encerramento. Essa foi apenas a introdução.